Hola chicos y chicas, muchachos y muchachas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sejam bem-vindos a mais uma classe. Eu sou o maestro Daniel, o maestro da enseñança básica e pública. Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de vocabulário, tá? Referente ao quê? Partes da casa e os utensílios, tá? Então são algumas palavras, vocabulários para você se relacionar com a sua casa, principalmente dentro dos cômodos, saber como se chama cada um na língua espanhola, também os utensílios que você tem na sua casa, tá bom? Então nós começamos aqui, né, falando um pouco o quê? Diz que as partes das casas, ela está dentro do eixo da escrita, né, dentro da parte de vocabulário, que é a aquisição de palavras da língua estrangeira. Então, quando a gente fala em casa, galerinha, nós temos alguns tipos, tá? Tipos de vivienda nada mais é que tipos de habitação, tipo de casa. Então, nós temos o chalé, que também é chamado de chalete. Chalé é aquelas tradicional chácarazinha que a gente tem aqui nas adjacentes, né, do nosso perímetro, dentro do perímetro municipal, Rio Branco, saindo do perímetro urbano, entrando já na zona rural, a gente tem algumas chácarazinhas, que são o quê? São pequenas propriedades, não são grandes espaços de terra, mas são considerados, né, pequenos, porque tem entre 1 a 8, 10 hectares, tá? E ali você tem algumas particularidades que fazem ser chamado de chalé ou de chácara, né, que chamamos muito, que são fruteiras, né? A gente tem piscina, tem açude, algumas tem campinho de futebol, tem quadra de esporte. Então aquelas típicas chácaras que às vezes as escolas alugam para confraternização de fim de ano, que as empresas públicas também utilizam, né, para fazer confraternização. Espaços também que as pessoas utilizam no final de semana para ir relaxar, esparecer, tomar um banho de açude, né, dar uma pescada. Um resort, né, um chalé, um resort. Um resort já é um negócio mais chique. Mas uma chácarazinha, né, ou uma mini chácara, como muitos queiram chamar, que tem ali umas fruteiras, enfim. Isso na língua espanhola, galera, é chamada de chalé. Nós temos ele palácio, né, palácio. Aqui a gente tem o Palácio do Rio Branco. Vamos imaginar que palácio seja exatamente aquilo que nós temos no centro da nossa capital, Rio Branco, aqui no Acre, tá? Que é uma espécie de uma construção arquitetônica remetida aí a séculos passados, né? Que lembra de longe assim um palácio onde vive a princesa, o príncipe, o rei, a rainha, os seus súditos e governantes ali, tá? Então, é com base nessa arquitetura, palácio, né, onde vive a nobreza, principalmente quando éramos ainda do regime da monarquia imperial, essas questões, né, uma das formas de organização da sociedade antiga. Então, muito se remete a isso. E na Europa, essa questão é muito valorizada, né? Principalmente ali na parte da Europa ali do Reino Unido, né, que ainda tem a Rainha Elizabeth, com aquela sua sucessão que não acaba mais nunca, que é Príncipe Charles, William, e lá se vai, né? Então nós temos aí, palácio é referente a essas propriedades que geralmente grandes figuras da realeza, elas vivem, tá? Nesse tipo de construção. Nós temos o piso ou o apartamento, que é o quê? Que são os tradicionais apartamentos. Nós temos aqueles prédios, principalmente no sudeste do país, onde quase que todos os apartamentos, né, são postos um sobre o outro. Diferente aqui em Rio Branco, que a gente ainda tem um privilégio de muito espaço de terra, que as pessoas ainda fazem apartamento um ao lado do outro. Mas nas grandes metrópoles quase não se vê isso, tá? Ele adoçado, esse adoçado é interessante, porque aqui na cidade a gente tem um monte, né? Só que a gente não... Ele adoçado... se nós formos pegar do ponto de vista do que nada mais é para nós aqui do que aqueles condomínios, por exemplo, eu vou citar aqui, aquelas casas do governo, né? Aqueles programas habitacionais, como Cidade do Povo, outros programas habitacionais que fazem casa tudo no mesmo modelo e colocam uma ao lado da outra.
pela cidade aqui, pela capital Rio Branco, nós temos muitos locais onde tem essas casinhas, né? Que são construídas dentro do mesmo padrão de modelo, são colocadas uma ao lado da outra, né? E são formadas em forma de condomínio, de conjunto habitacional, e assim vai, tá? Mas são casas, uma gêmea com a outra, iguais. A gente quando chega num local desse, a gente quase que se perde, né? Porque uma casa é igual à outra. Se a casa não tiver o número da quadra, não tiver o número da casa ali bem bonitinha, a gente se perde, tá? Então, são esses conjuntos habitacionais aí. Nós temos a casa de campo, né, que casa de campo geralmente é aquela casa que se faz em grandes propriedades de terra, em fazendas, tá? Em espaços maiores. E aí você constrói uma casa nessa fazenda, né, que chama casa de campo, tá? Alguns também, principalmente na parte litoral do nosso país, que é semelhante, é a casa de praia, né, que é casa de praia. As pessoas também constroem casa perto, à beira-mar aí, em locais mais afastados, tá? Nós temos a cabanha, que é cabana. Geralmente essa cabana, pela vegetação típica da Europa, né, principalmente dos pinheiros, essa cabana ela se localiza nessas florestas, tá? Que tem um clima bem frio aí chama de cabana essas construções. Aí nós temos, né, aí o que eu falei anteriormente, né, só que ali acrescenta o castilho, que é castelo, é o iglu, que é essas habitações aí típicas lá da Antártica, né, que é feita toda de gelo. Aí nós temos a choça, que é que é a nossa oca, a gente chama aqui de oca, isso aí. Só que na língua espanhola chamam de choça, que é a tradicional construção, né, do tempo da população indígena, que no Peru prevaleceu os incas, eles faziam muito essa choça, que é essa casinha coberta de palha, né, de um formato mais redondo. Aí tem as tendas, que parecem aqueles casinhas de acampamento. Nossa, aqui a gente chama de barraca de acampamento. E em espanhol chama de tenda. E aí nós temos parte da casa, né, como ela se divide. Podemos observar aí nessa casa bem chique, a minha não chega nem perto disso, né? Tem umas coisas bem chiques aí, tem umas coisas bem diferentes. Mas eu peguei uma casa aí, galera, no modelo europeu, né? Porque as nossas casas aqui no Acre, elas são meio que padrão. A maioria tem quase que os mesmos compartimentos. Tirando as mansões que tem aí, né? E alguns resorts aí, o resto das casas, elas meio que tem um padrão, né? Claro que alguns com um espaço maior, outras menores, mas mais ou menos leva isso aí. Mas esse modelo aí é mais europeu. Observem que a casa tem uma terraça acristalada. Tá? O que é uma terraça? É um terraço, e dentro desse terraço as pessoas fazem meio que um depósito, né? Colocam coisas que não são mais utilizadas, vão colocando coisa velha, quadro velho, né? Vão fazendo ali tipo um lixão, mas não é lixão, porque são apenas coisas que não são mais utilizadas, tá? Aí nós temos ali ele comedor. Observe ali, tirou o teto, né? Que eu falei que é a terraça, que dentro do teto tem uma construção ali. Abaixo ali nós temos do lado esquerdo o banho, que é o banheiro, né? E ao lado direito nós temos o quê? La habitación, que é o quarto de dormir, tá? Que é o quarto. Aí no segundo andar aí, né? Contando de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz como tanto fez, nós temos ali alguns compartimentos. Ó, o primeiro ali no lado esquerdo, nós temos lá a cozinha. Depois ali, o salão de jantar, porque na Europa se faz a comida num canto e se come no outro. Aqui geralmente a gente faz a comida e come no mesmo lugar, né? Ou então come em cima da cama, como muitos de vocês fazem. Mas o certo não é comer em cima da cama, galerinha. O certo é comer na mesa. E sem estar com o celular na mão, né? Tem menino que come com o celular na mão e aí ele pede, e isso, né, falando biologicamente, ele atrapalha a sua refeição, o processo de mastigação, o processo todo da alimentação, né? É prejudicial. Aí nós temos ali o salão, que é a sala, e nós temos também ali, né, as escaleiras, que são as escadas. Observe que abaixo, meio que no subterrâneo, nós temos esse sótano, né, que é o sótão. Professor, aqui no Acre ninguém faz sótão não, nunca vi, ó. Por que eles fazem isso na Europa? Faz um compartimento abaixo da terra. Pessoal, na Europa, na Ásia, ali, para aqueles rumo ali, né, como se diz o outro, é costume, né, ter fenômenos da natureza que são bem peculiares daquela região. Por exemplo, os tsunamis, os furacões, os tornados. Então, essas coisas a gente não vê para cá. Por isso que a gente não faz casa debaixo da terra para se esconder, né?
Então esse sótão ele é uma espécie de abrigo para esses grandes fenômenos da natureza, que geralmente destroem uma cidade. Tá? Então as pessoas elas constroem um sótão para se resguardar contra os fenômenos típicos daquela região, terremotos, tsunamis, furacões e etc. Nós também temos ali o lavadeiro, tá? Que é a parte que se usa para lavar roupa. E aí, como você pode ver, né, o que eu falei aqui anteriormente, só que cada um separado no seu lugar. Algumas casas ali de diferente tem o quê? Piscina. Ou cocheira, que é a garagem. Nós também temos aí, né, outro modelo de casa, aí mesmo modelo que temos anteriormente. A diferença aí é que tem lá borradilha, diferente. O que é aquela borradilha? Chaminé. Porque algumas casas têm chaminé. Aqui no Brasil, no sul, também tem muita casa com chaminé, que serve para aquecer, né, em dias de inverno bem tenso, o frio está muito grande. Então a chaminé aí, né, serve para você se aquecer, fazer fogueira e se manter aquecido. Aí dentro da casa nós temos alguns acessórios aí, né? Cama, mesita de noite, escritório, que é mesa, espelho, banheira dentro do quarto, né? Lavabo ou pilastra e ducha, que é o chuveiro, tá? Na sala nós temos ali o sofá, nós temos a tela, que é a televisão, porta, né? Na cozinha nós temos a nebeira, que é a geladeira, nós temos o horno, que é o forno, lavadora, tá? Que é a máquina de lavar louças, e micro-ondas, né, que é o micro-ondas, e refrigeradeiro, que é a pia. Aqui nós temos a atividadezinha prática, galera, vamos ali nomear cada parte ali da casa, né? Então aquele primeiro negocinho ali chama-se o quê? Chaminé ou borradilha, né, que é a parte da chaminé. Lá em cima nós temos elático ou la terraça, né, que é esse local aí que tem abaixo do teto que as pessoas utilizam para guardar, né, as coisas velhas que não utilizamos mais. Posteriormente, ali em cima, nós temos o terrado, que é o telhado. Abaixo, nós temos a habitação, ou o quarto de dormir, que é onde nós nos acostamos, ou seja, nós dormimos. Nós também temos ali o banho, ou também chamado de el asseio, né? Abaixo, nós temos a ventana ali, né? Logo ali uma janela e esse compartimento que é chamado de cocina. No último ali nós temos a porta de entrada, né? Que é a porta de entrada junto com a escaleira, que é a escada, e a sala, né? Ou o salão, que é a sala, tá, galera? Aqui nós vamos completar esses objetos, né? Utensílios da casa com as palavras, né? O chamado joguinho da forca. Quem nunca brincou da forca, né? A gente usa uma letra e aí você tem ou não tem, aí marca. Então vamos ao primeiro objeto, começa com V, continuamos. Ben, né? Tan, na. Então é janela, tá? Segundo ali, silha, né? De cadeira. Terceiro, lavabo. Quarto, cama, que é cama. O de baixo ali, cocina, que é o fogão. Nós temos a heladeira, que é a geladeira ou neveira, que também é chamada. Temos a lâmpada, que é o abajur. E por último ali, a mesa, né? Que é a mesa. E com isso, galerinha, nós finalizamos a nossa questão 2, a nossa atividade e também a nossa aula de hoje. Não esqueçam sempre de acessar a plataforma Eduque, conferir os nossos materiais, rever as aulas, escutar canções em espanhol, ler livros, tirinhas, charges, né? Assistir chave em espanhol, enfim. Você tem que se familiarizar à língua espanhola. É isso, adiós.